Olá, Jeovás. Como que estão os Jeovás por aí? Né? Solalabaias? Pois é. Bom, eu vou falar algumas coisas aqui com base numa escrita no canal, que é essa reunião aí, nessa turma aí do salão da reunião. Vou só procurar aqui informações para passar. Nós vamos comentar um pouco, que tem a ver com a continuação do vídeo que eu fiz hoje à tarde. A gente vai falar mais um pouco sobre isso aí. Seita é o que menos falta no Brasil. Inclusive, essa seita ela foi banida na Rússia. Não tem lá. Vladimir Putin deu um fim lá, porque lá é só a Igreja Católica Ortodoxa, sacerdotes bárbaros. Inclusive, nem casamento gay é aprovado por lá. Eu acho que eu sou russo. Devo ser russo. Vamos ver se eu encontro aqui o relato de uma irmã que, na realidade, ela tem uma página no Facebook que ela fala da Testemunha de Jeová, que ela é uma ex-testemunha de Jeová. Inclusive, como já é disso, pode fazer transfusão de sangue, tá o familiar lá morrendo. Eles preferem a morte do familiar do que ajudar de alguma maneira, para não estar falando coisa de mim mesmo, né? Mas, é o teu Assis. Eu já tenho a minha opinião, já fiz vários vídeos sobre isso aí, live, e como eles são chatos, ao ponto de te abordar, impedir você, às vezes, fazer uma zoeira de coisa. Você está a caminho de um trabalho, tem menina aqui, não sei o quê. Aí a gente vai ser educado, piora. O que era para demorar 5 minutos, demora, se bobear 1 hora. Eles tomam o teu tempo. Eles não são de maneira alguma vigilantes. Mas são de Zeus, né? São de Jeová, melhor dizendo. Talvez o Jeová, aquele que tem um nome Jeová. Tem uns camaradas aí que são iguais ao fanatismo, tem o mesmo fanatismo católico, evangélico. Só eles são salvos, só eles que são de Zeus, né? Por qual motivo outros milhares permanecem como testemunhas ainda contra a vontade? São as testemunhas tão felizes quando declaram sua liderança? Por volta dos 20 anos, fui contatado pelas testemunhas e logo essas me convenceram de que muitos ensinos católicos eram falsos. Nem tanto por isso, mas para atrair por suas declarações a respeito de um belo paraíso, que deveria estar às portas ou mais tardar na virada do século. Isso também previu data. Tem essa, né, de Charles Russell, que pertenceu ao movimento adventista, do adventismo, da sacrossanta Ellen White. Diz que é um belo casal aí. Ellen White e Charles Russell, testemunha e adventista. Acabei me tornando uma delas, diz a pessoa. 20 anos foram dedicados a essa religião, sendo que a minha maior atividade se resumia em visita aos lares, aí, com o objetivo de denunciar quanta mentira religiosa era contada por católicos evangélicos, porque eles são melhores, eles são a diferença. Não são católicos evangélicos, não é a diferença, eles são sacrossantos. Quanto a esses, de fato, conto mentiras, é uma questão que cada um deve decidir. Quanto se a testemunha de Jeová conta a verdade, tem um livro aí que tem que analisar, se você quiser falar alguma coisa. Ainda bem que nós temos esse movimento aí, várias denominações, visando alertar o povo cego, enganado e tal. O povo, esse povo de Jeová aí, eles, foi dito, eles não se consideram evangélicos, não se consideram católicos, não se consideram católicos. Então, eles têm que disseminar a filosofia deles. E se você questiona eles, eles ficam putos. Até porque são bem carnudos, né? Se bobear, eles vão até te agredir. Mas eles querem ter liberdade para estar impondo a ideia deles sobre a gente. Sabe o que é a melhor coisa que vocês fazem? Eu vou ensinar vocês. A hora que alguém chegar assim, entregar o panfleto, você diz, tá bom, muito obrigado. Se insistir, você faz o seguinte, que legal, né? Rasguei, desculpe, tá bom? Fique na santa paz, estou indo. Faça isso, vai ser uma bela de uma terapia. Eu devia ter feito isso em 2 ou 3 ocasiões, que eles me pararam, e eu perdi tempo, e eu dizia, eu já conheço, mas não adianta.
você dizer que conhece o Evangelho. Para eles, você não conhece nada, porque você não pertence à seita de Jeová. Só se você disser, não, eu sou Jeová. Não sei se você mentir. Aí eles vão parar de interferir. Para você ver a loucura, uma determinada professora, agora vem a ponto com aquele outro vídeo, em 2005, essa estava doida comigo, porque eu estava no meu fanatismo, é óbvio que eu estava no meu fanatismo. Então, para ela me contra-argumentar, mesmo desconhecendo sobre muitas coisas, ela aproveitava o ensejo de dois que estudavam comigo, que era dessa seita, e estão até hoje, vão morrer lá, eles têm o direito de permanecer lá, agora só não tem direito de vir me encher o saco. Então, ela começou a dar crédito para esses dois, só para me atacar. Sendo ela católica, não sabendo ela, insana, que eles atacavam a teologia católica. A liberdade de expressão. A liberdade de expressão é válida, todo mundo tem. Inclusive, de eu não acreditar nas testemunhas de Jeová, de eu não acreditar na católica, de eu não acreditar na igreja evangélica. Ou a liberdade de expressão religiosa é só aquela de dizer que eu acredito na igreja católica, na igreja evangélica, ou nessa aí. Hã? Então, aí começava, sabe como é que é? A pessoa às vezes está com raiva de você, e não importa que o outro pense um pouquinho diferente dela, ela quer usar o outro para se atacar. Então vai até com uma heresia. E eu ficava abismado vendo tudo, quando na realidade, como eu disse no outro vídeo, eu devia ter saído, porque eu estava sofrendo da minha problemática ali. E se não fosse aquela problemática, eu não tinha nem colocado meus pés em nenhuma igreja. Porque eu tinha algum pensamento parecido ao que eu tenho hoje. Eu só não sabia. Eu achava que estava errado um pouco, era um pouco ateu, mas no fundo eu acreditava em Deus e eu estava muito bem comigo. Tá. Mas nos botecos da vida, como diz até o Zion, uma expressão interessante, nos botecos da aleluia da vida por aí, a gente vai se deparando com os fanáticos. Você se depara com o fanático na empresa, no seu trabalho, em casa, na sua família, na sua igreja, aonde quer que seja. Você depara com eles. Se você não souber contornar a situação, você vai sempre ficar numa situação bem constrangedora. Porque eles querem te forçar a ser aquilo que você não quer ser. É a mesma coisa, o pai sonha em ser um jogador de futebol. Não conseguiu, quer que o filho seja, mas se o filho não quer ser. Como já aconteceu vários casos de filhos de jogadores não quererem ser jogador de futebol. Filhos do Zico, por exemplo. Isso vale para a religião. Eu não quero ser de nada, pertencer a nada, a nenhum grupinho, a nenhuma panelinha gospel, que não deixa de ser religião isso aí. Se você estudar o Charles Taze Russell, como eu estudei, você vai perceber que o camarada era egocêntrico, extremista, exclusivista. Ele saiu da igreja presbiteriana, do Caifás, só que lá do exterior, para montar o que mais tarde seria Jeová. Teve influência do adventismo e começou a comentar aí, falar e dizer que é só 144 mil que vai ser salvo, que vão ser salvos, que o paraíso é na terra, que não pode ter transfusão de sangue, que Jesus não é Deus, Jesus é um profeta. Eles não creem na Trindade, são unicistas e outras parafernálias mais. Só que aquilo que eles dizem tem, às vezes, fundamento bíblico. E fora as hipocrisias que existem, como em qualquer outra igreja, qualquer igreja católica e evangélica. A hipocrisia de pregar uma coisa e viver outra, de ter adultério, de ter fornicação, putaria, um monte de coisa nesse sentido. Para você ter uma ideia, os dois que conversavam comigo eram dois tarados. E é da Jeová, dos tarados. Eu não sei não se eles casaram virgem. Eu creio que eles não casaram virgem, se é que casaram. Mas eles querem dar uma de santo. Mas não fala lá que não é para casar virgem, poxa. Não fala no catecismo de vocês? Então você já nem cumpre a regra da sua própria instituição, né? Eu vejo uma guria tão bonita, às vezes tem uma guria bonita nessa seita aí. Até tem uma que eu estava olhando aí, faz muito tempo. Como é que a menina vai para uma seita daquela? Aí eu percebi, era o pai que estava influenciando, era a mãe.
porque os pais são da seita. E a menina não sabe nem o que está fazendo ali. E depois ela via eu no YouTube e ficava rindo de mim, zombando aí na rua, fazendo cara feia. Minha querida, eu estudei Bíblia. Eu estudei todas as religiões que você possa imaginar. Eu tenho quase 20 anos nessa sistemática. Isso é influência de pai e de mãe. Ainda que em um dado momento eles me influenciaram, claro. Meu pai para ser católico, minha mãe para ser evangélica. Evangélico. Mas eu bati de frente nos dois, né? A religião dos dois. E preferi, como eu já fiz uma live dizendo, a religião dos meus avós, que é a religião equilibrada, que não tem denominação, que serve a Deus sem sistema religioso. Ah, outra coisa que eles dizem, não pode chamar Deus de Deus, nem chamar Deus de Jeová, porque Deus é todo ele. Assim como Jeová é todo ele, não tem pessoa que se chama Jeová? Não tem pessoa que foi registrada no RG, no registro geral, está lá na certidão de nascimento de Jeová, o nome dela? Tem. Como tem Deus também, tem Jesus. Isso não quer dizer nada, mas não. Eles vão seguindo. Só que assim, eles têm direito, eu repito, nada contra o direito de culto deles, ou litúrgico. Só que eu discordo é que eles ficam aqui na minha região, geralmente terça ou quinta-feira, nas ruas para cima e para baixo, batendo de porta em porta, insistindo, e eles me conhecem. E fica aí insistindo, insistindo, achando que eles vão ganhar a base do porrete, sendo que a própria Bíblia diz que nem por força nem por violência. Lembrando que a Bíblia deles também é adulterada, tá? Tem versículos bíblicos lá que não são iguais às tradicionais. E vão. Às vezes são gentis, às vezes são pessoas boas, de coração aberto. E você está passando uma dificuldade, você cai. Você vai atrás. Mas não tem nada transcendente. Né? Por exemplo, se a minha avó fosse dessa seita, ela já teria morrido há muito tempo. Teria morrido com 80 e poucos anos. Porque ela fez transfusão de sangue. Já vista que teve leucemia. E por conta do sangue, né? Recebeu sangue de outrem, aumentar lá as plaquetas, enfim, eu não sei explicar bem, mas ela recebeu sangue. Ela viveu mais de 5, 6 anos. Morreu só com 95 anos, mais tarde, com 95 anos. Mas se fosse da seita, bem como não pode nem servir ao exército. Eles pedem lá os que do exército. Já que não serve o exército bolsonarista, não? Eu acho que sim. Então é assim. E eles querem implementar a sua religião. Pode ser até a religião do anticristo, não vai saber. É uma possibilidade. Mas eles pregam que é a católica, que é o anticristo. Pregam que é a evangélica, que é o anticristo. E por conta deles, muitos católicos têm raiva dos evangélicos. Porque atrela a eles aos evangélicos, mas eles mesmos não dizem que são evangélicos. Como que eles são evangélicos? Certa feita eu estava vendo, que a gente vê, uma mulher falando com umas outras senhoras, eram católicas, 2 senhoras, e a senhora disse para a outra assim, e que esses aí pensam, o mesmo Deus deles é o nosso Deus, Deus é um só. E eu fiquei olhando, porque insistiram um monte. Insistiram. E não se deve insistir. Não. Porque quem faz a obra, biblicamente falando, não é o pastor falando, o ancião da testemunha falando, mas é a Bíblia, é o Espírito Santo. Convence o homem todo erro, todo pecado. Ninguém precisou pregar para mim chegar a Jesus. Ninguém. Aceitei Jesus na rua, poxa. Ou passei a crer em Deus na rua. Eu posso ver a natureza e sentir Deus de alguma maneira, mas para muitos acho que é necessário colocar dentro de uma gaiolinha, e não um passarinho. Fica aqui, vão alimentar ele aqui. É complicado. Mas aí vão continuar, porque no Brasil, se os falsos profetas têm vezes, imagina eles. Ok? Por que eu digo imagina eles? Porque eles não ficam como falso profeta. Eles ficam no intermediário aqui, no meio. Eles são um pouco uma coisa, um pouco outra. Às vezes fala alguma coisa até do evangelho,
mas outras coisas não são bem do Evangelho. E é a luta. Eu penso que o Brasil teria que ter a mentalidade de uma nação do primeiro mundo, que nenhum religioso pudesse abordar alguém e ficar querendo enfiar de goela abaixo a religião dele para você. Eu acho isso um desrespeito terrível, porque eu não ando pregando o que eu penso nas portas das igrejas. Eu não ando invadindo a igreja com panfletos ou não, camisetas, e dizendo, saia dessa seita aí. Isso aí não tem nada de Deus, Deus não existe. Não, vamos fazer isso. Agora, aqui no YouTube eu falo mesmo. E se alguém vier me abordar, eu vou falar. Agora, só que eu não vou impor. Não vou ser militante. Claro. Mas eles são militantes. Eles trabalham com uma organização, Torre de Vigia. Eles lá estão todos ricos na Europa. O pessoal aqui, né? Então, você percebe que existe um monte de coisa equivocada nessa e em tantas outras instituições. Essa é a realidade. E a pior coisa que existe é querer abordar a pessoa e eu quero falar de Jesus para ti. Você não, querida, não quer saber. Ah, mas eu quero. Não, não tenho. Coisa mais chata que existe. Eu estava num supermercado ontem, pra você ter uma ideia, conversando numa boa, respeitando os que estavam perto, nem falando de religião. Eu já falo tanto de religião aqui no YouTube, dá até nojo falar fora do YouTube. E, claro, eles têm que dizer que vê meus vídeos. Né? É porque eu vi teus vídeos. É porque, né? Em outras palavras, eu vi seu vídeo. Aí começaram a falar, crente. Começou a atacar e dizer, não, porque tem que ir para a Assembleia de Deus, porque é a igreja que salva. Olha só, a igreja que salva. Porque eu saí da igreja e eu quase morri na UTI. Porque eu tenho que voltar para a igreja. Olha só a loucura. Isso porque a gente é bondoso. Porque se a gente quisesse, isso é perturbação de sossego ali. Se a gente quisesse fazer um boletim de ocorrência, faria. A pessoa está perseguindo, tem um stalking, e tem também a perturbação do sossego alheio. A gente vai tolerando. Mas quando é demais é veneno. Tem gente chata, tá, entendeu? E que as igrejas que deveriam ter a responsabilidade, têm essa responsabilidade, de educar os seus discípulos a saberem falar ou abordar, não fazem. E acho que é tudo dessa maneira, é a base do porrete. Você tem que acreditar no que eu estou falando aqui. Ei, escuta aqui. Certa feita, quando eu saí em 2009 da instituição religiosa, eu caminhava na cidade. Vocês acreditam que eu tive o convite de praticamente todas as igrejas evangélicas para entrar lá dentro? Outros já me conheciam da IPDA para ser membro ali. Eu fazia que nem via. E certa feita, um entregou um panfleto para mim, eu raguei na cara dele, na frente dele. Eu estava de saco cheio. Com aquela lorota. A gente conhecendo a verdade, não tem como a gente voltar para a mentira. A gente continua lá nas suas ignorâncias, Deus vai perdoar. É o tratamento que Deus vai dar para eles, que eu não sei e não me meto. Agora, assim como Deus vai dar um tratamento comigo, né? Eles não deveriam se meter, mas eles se metem. Porque eles se sentem incomodados com aquilo que eu falo. Agora pergunta para eles se eles já leram a Bíblia toda. Pergunta para eles se eles têm experiência de religião. Não tem. Como é que pode falar? A gente só fala de alguma coisa por experiência. Como dessa seita mesmo, eu tenho as experiências da abordagem, eu já estudei sobre ela. Temos canais que fazem vídeos refutando as heresias dela. E a gente tem que falar aqui. Ok? Não é para atacar, não é para agredir, mas só para eles entenderem que tem gente que observa eles e não gosta deles porque eles são toscos, rudes.
a maneira de abordar ou de explanar o que eles pensam. Imagina, a pessoa está a caminho, vamos lá, para a faculdade, um emprego, às vezes ainda até para o hospital. Aí chega e diz, ei, eu quero falar contigo. Aí vem vão na sua casa, bate na frente da sua casa. Ei. E vão, porque eles têm que, muitos deles, tem até pena, porque não sabem nem o que estão fazendo. Só segue regras, só cumpre regras. Os cabeças é que são os culpados. Mas eles continuam lá com a farsa dele. E ganham dinheiro com aquilo. Porque alguma coisa eles ganham, não fazem nada de graça. Os tolos é que trabalham de graça. De uma maneira voluntária. Por exemplo, esses dois que estudaram comigo, que estão nessa instituição aí, provavelmente tem alguma ajuda. Os pais devem ser dessa seita há muito tempo. E não vão sair. Cada um é cada um, na verdade. Eu rompi com a religião do meu pai e com a religião da minha mãe. Estou muito feliz com isso. Estou numa liberdade das boas. Porque entendi a verdade. Que não é um homem, que não é a religião do homem. Quer ver uma coisa aqui? Deixa eu colocar testemunho de Jeová Notícias. Olha aqui, ó. Notícia do dia 26 de abril desse ano. Tá no UOL. Expulsa e isolada. Há anos sem abraço. Como é ser ex-testemunha de Jeová? A família rejeita. Rejeita, sim, claro. A família rejeita. Saiu da testemunha, vai para o caldeirão. As testemunhas de Jeová refere-se às pessoas que não são TJ, que não é o Tribunal de Justiça, é testemunha de Jeová, né? Como mundanas. Olha, mundanas, tá vendo? Davi Miranda Olha aí, ó. Tá na matéria do UOL aí. Ó, vou colocar aqui nos comentários para vocês aí. Mundanas. Ó, e a recomendação é, uma vez que você está lá dentro recebendo os ensinamentos, não deve manter amizade com quem não está ali também. Então, seita, exclusivismo. Só o que eles pensam é verdade. Por isso que eles não têm amizade com gente fora da santa. As pessoas podem vir colocar alguma ideia na sua cabeça, coisas que vão contra os conceitos apresentados nas reuniões e que podem encaminhar você para o lado errado. Ó, amizade com pessoas de fora da TJ vai tornar a pessoa como mundana, e muitos vão virar as costas. Aqui está falando de pecado, mas às vezes o pecado nem é pecado à luz da Bíblia. Faz ela a testemunha ser o quê? Deixa eu ver aqui como é que é a expressão que eles dizem. Que vai depender desassociação do transgressor. Então, faz um apartheid do transgressor. É uma coisa que no evangelho, quando você sai, capeta, capiroto, e aí vai, né? Ele faz a mesma coisa, só com outros nomes. Okay? Então, é uma seita aí tenebrosa que muitos já se arrependeram de ter entrado. Outros continuam lá por meramente conveniência, porque ganham algumas ajudas de alguma forma. Nada mais do que isso. Porque talvez, se não ganhasse, não estariam lá. Ok, meus caros. É isso. Tenho vários outros vídeos falando dessa temática, dessa Jeová certinho dentro da doutrina, daquilo que manda a teologia, a argumentação. Estou falando, rodando o tema e refutando com base bíblica. Ok? Agora cada um faz o que bem quiser virar ateu, ser viseus. Cada um faz o que bem entender. Só não diga que eu não avisei.
Só não diga que muitos por aí que são ex-testemunhos não avisaram. Assim como eu digo com relação ao IPVA, que hoje está um pouco mudado, até em alguns pontos para melhor. Tome cuidado, né? Tome cuidado, porque tem muita expertise por aí. É isso aí. Eu me lembro que na época do caso Adélio, disseram que o Adélio era Jeová. Aí vinham os testemunhas aqui, não, não fala essa mentira, porque nós não aceitamos políticos. Será que não aceito mesmo? Se não aceitar, está um pouco correto, estão um pouco corretos. Nós não aceitamos isso, nós não aceitamos aquilo. Mas tem gente que é ligada ao Testemunho de Jeová que faz crime, não tem? Tem. Como em qualquer outra instituição. Vocês não são santos. O santo, eu saiba, passou na terra foi Jesus Cristo. Ok? E não adianta a hora que eu passar perto de vocês, eu fiquei fazer ondinha, marolinha, porque eu conheço quem seja você. Tá bom? Vocês me respeitam, eu respeito vocês, fica tudo assim legal. E se vier evangelizar, aí nós vamos ter que colocar vocês no YouTube. Vamos colocar no YouTube. E ainda vão dizer, olha a intolerância religiosa aqui. Não respeita a minha crença. Quero imputar a crença deles. Aí. Isso também é intolerância religiosa. Você impor a sua ideia de religião para o outro. Como um dia eu fazia isso também, de uma maneira fanática. Eu não faço isso na rua, não. Eu falo aqui, as pessoas quiserem ouvir, ouço. As pessoas querem dar crédito, agora eu não ando aí. Ei, meu, tá errado, não vai lá, não vai lá, não faço isso. Agora tem um monte que faz por aí, né? E na rua, não é no YouTube. Um abraço e até a próxima.